Olá, gente, muito bom dia, muita paz. Professor Manuel passando aqui para falar um pouco sobre independência da Bahia, com foco no desfile 2 de julho de Caetité. Sabemos que a independência foi um conflito armado entre soldados da Bahia e do Brasil e da população baiana contra as forças, né, de Portugal, que insistiam em dominar Salvador e o Recôncavo. Já havia acontecido outras guerras também, em outras partes do Brasil, no Nordeste, a Batalha de Genipapo, onde participou aí tropas do Piauí, Maranhão e Ceará, derrotaram também os portugueses. Mas por fim, em 1822, o clima de insatisfação com o governo de Portugal gerou a tomada de decisão de Dom Pedro I por proclamar a independência. Na Bahia, a Vila de Cachoeira foi a primeira, aliás, no Brasil, né? A Vila de Cachoeira foi a primeira vila, aliás, diga-se de passagem, uma riquíssima vila da época, da produção de cana-de-açúcar, de algodão, do tabaco, que é a planta de fazer charutos, cigarros. Essa rica vila reuniu em sua assembleia, na sua Câmara, né? E convidou Dom Pedro I, onde foi formalizado um documento apoiando a independência do Brasil. Essa vila fica às margens do grande rio Paraguaçu, que desemboca na Baía de Todos os Santos, fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Por isso a vila foi bombardeada por navios portugueses. E essa vila, por ser um ponto estratégico entre o interior e o recôncavo, ela passou a ser o quartel-general da Guerra de Independência da Bahia, das tropas contra o governo de Portugal. E nesse meio aparece a figura de Silva Castro, nascido no município de Castro Alves, próximo a Salvador. Ele era de família influente, havia participado de alguns conflitos também no Maranhão, Pernambuco, aliás. Ele tinha experiência com guerra. Construiu, dado o conflito, já em junho de 1823, 22, bem antes do grito do Ipiranga, de independência ou morte, a Bahia já estava em conflito. E ele construiu uma fábrica de munições. Também deu suporte para a construção do Batalhão dos Periquitos, e aí ele ficou chamado de Periquitão. O Batalhão dos Periquitos vestia roupa verde, porque as roupas das cores azul, vermelho e branca faltava tecido, né? E Silva Castro surge nessa história como um herói da Guerra de Independência da Bahia, que para mim é considerada a independência do Brasil. Após a vitória dos baianos, ele, que já havia participado como major que era, né? Ele já havia participado de outros conflitos, apaziguando situações com indígenas em outra parte da Bahia. E ele foi enviado para Caetité, onde havia levantes também de pessoas que apoiavam o governo de Portugal, Maroto, Mata Maroto, conflitos Mata Maroto, que ocorreu aqui também em Caetité. Pessoas que não ficaram satisfeitas com a independência, certamente por privilégios, acabaram criando conflitos. E para aí foi enviado Silva Castro. Ele morou em Caetité, casou-se aí depois de ter um relacionamento com uma espanhola, da qual nasceu sua filha Clélia Brasília, a mãe de Castro Alves, poeta. Ele depois veio morar aí em Caetité, casou-se com Maria São João, viúva de um riquíssimo senhor de terras aí. E essa fortuna ficou sob o comando do Silva Castro, né? E ele se tornou notório pela independência e fez de Caetité também notório
Daí esse desfile hoje em Caetité, ele é bem mais por essa pessoa que foi Silva Castro, por ele ter vindo morar aí e faleceu em Palmas de Monte Alto, né, ter construído sua família, sua vida aí. Inclusive teve uma de suas filhas que foi raptada por um membro de uma família da região de Brumado e gerou uma briga entre 4 famílias aí, que foi a história de um dos livros aí, de Afrânio Peixoto, se eu não me engano. Por isso, pela presença de Silva Castro, pelo seu legado para a Bahia, o desfile tem esse viés, né, da independência da Bahia voltado tanto para ele. Eu já estive em Caetité, não vi exaltar tanto a imagem de Silva Castro. É um desfile super imponente, lindo, maravilhoso, com cavalgada, com desfile do Corpo de Bombeiro, com desfile do Exército de Brumado e Conquista e uma série de outras representações da cultura popular, da arte, do povo da nossa região, da vida, né, do povo da nossa região. Enfim, esse desfile é feito lá em Caetité em homenagem à importância que Caetité teve também na história do Brasil, pela passagem de outras pessoas importantes da nossa história.